Ernesto Bozano. A propósito da introdução à metapsíquica humana. Refutação do livro de René Sudre. Conteúdo resumido. Nesta obra, de natureza puramente científica, Bozano faz uma minuciosa análise com o objetivo de refutar a obra anti-espírita de René Sudre, Introdução ao Estudo da Metapsíquica. Desenvolvendo argumentação insofismável sobre aparições junto ao leito de morte, fenômenos de materialização e outros, o autor demonstra que a prosopopese metagnomia, hipótese fundamental sustentada por Sudre, para explicar as manifestações metapsíquicas de efeitos inteligentes, de modo algum atinge o fim que teve em vista o autor. A propósito da introdução à metapsíquica humana, não me deterei a analisar o excelente tratado de metapsíquica publicado pelo Sr. René Sudre. Limitar-me-ei em notar que o autor conseguiu sintetizar, em um volume de proporções normais, exposição completa, erudita e bem feita de todas as categorias de fenômenos metapsíquicos. Pode-se mesmo dizer que o trabalho não só atinge o fim que o inspirou, senão que constitui também alguma coisa mais do que uma simples introdução ao estudo da metapsíquica. A sua utilidade torna-se indiscutível, mesmo para os competentes no assunto, que não teriam facilidade de encontrar disposto, com tanta clareza e êxito, o imponente cabedal da fenomenologia examinada. Quanto à propaganda fecunda que um tratado como esse pode exercer nos meios científicos, não lamentarei, sequer, o anti-espiritismo superlativamente sofístico do autor, sem o qual a obra perderia, nesse sentido, toda a eficiência naqueles meios ainda dominados pelos preconceitos materialistas. Sob o ponto de vista pessoal meu que diametralmente diverge daquele em que se coloca Sudre, é natural, entretanto, me disponho a analisar, discutir e refutar, uma por uma, as principais opiniões e hipóteses anti-espíritas, emitidas pelo autor, mormente por me parecer estar ele bem enfronhado no assunto e ser um pensador de talento indiscutível. É, sem dúvida alguma, um valente contendor, com o qual a discussão de grande proveito será, pois se apresenta na arena terçando as armas mais formidáveis dentre as que são usadas no campo em que milita. Ernesto Bozano. 1. Magnetismo animal e fenômenos espíritas. Isto posto, começo, sem preâmbulos, a minha análise crítica, assinalando, desde logo, uma afirmação de natureza histórica feita pelo autor a respeito dos antigos magnetizadores e que é inexata. Diz ele, Deleuze e todos os magnetizadores não acreditavam, pois, houvesse comunicação entre os seus sonâmbulos e os seres invisíveis. Não contestavam a realidade das aparições espontâneas, mas as consideravam, de conformidade com a opinião religiosa, como excepcionais, e não criam num comércio possível entre os vivos e os mortos. Ora, essa descrença geral se transmite aos seus pacientes, que apresentaram todos os fenômenos metapsíquicos completamente desprovidos do caráter espírita. Pag. 342. O grifo do último período é do próprio autor e bem mostra o interesse teórico que ele liga à circunstância assinalada. Ora, historicamente, essa circunstância é inexata, ou, melhor ainda, diametralmente contrária ao que supõe Sudre. Se consultarmos os tratados de magnetismo animal, verificaremos, com efeito, provas evidentes das prevenções que, a tal respeito, dominavam os magnetizadores, prevenções que encontram motivo principal no temor que o conhecimento de tais manifestações fizesse surgir novos obstáculos à tarefa, que lhes cabia, de ao demais convencer das curas maravilhosas, conseguidas pelas práticas magnéticas. Mas não é menos verdade que, não obstante tais prevenções, as manifestações de entidades de defuntos se davam repetidamente, pela intervenção sonambúlica. O próprio Deleuze, na sua correspondência com o Dr. Bilotti, o reconhece nos seguintes termos: não vejo razão para negar a possibilidade da aparição de pessoas que, tendo deixado esta vida, se ocupam daqueles que a amaram e a eles se venham manifestar, para lhes transmitir salutares conselhos. Acabo de ter disto um exemplo, ei-lo. E Deleuze expõe o caso de uma sonâmbula, cujo finado pai a ela se manifestou, por 2 vezes, a fim de aconselhá-la sobre o esposo que devia escolher. Esses conselhos envolviam a realização remota de um fato que se veio a realizar, precisamente, na época indicada. G. Bilotti, Correspondência sur le magnétisme animal, t. 3. O Dr. Bilotti responde a Deleuze, relatando um fato maravilhoso, com ele próprio ocorrido, o do transporte de uma planta medicinal, que veio cair sobre os joelhos da sua sonâmbula, pela intervenção de uma mocinha que, repetidas vezes, se manifestava por intermédio da mesma sonâmbula. Lembro, além disso, o fato do barão do Potete que, pelo jornal do magnetisme, provocava constantes polêmicas com aqueles dos seus confrades que ousavam publicar qualquer episódio, sobre a manifestação de pessoas falecidas haver confessado suas íntimas convicções nesse sentido, quando,
Em carta particular a Alphonse Cagnetti, e por este último inserta na sua obra, assim se exprimiu: tratais, com uma antecipação de 20 anos, destas questões, a humanidade não está ainda preparada para compreendê-las. Claro se torna o fim oculto da sua pretendida incredulidade, temia que, não estando os homens de ciência absolutamente dispostos a tomar a sério as manifestações dos mortos, pela intervenção sonambúlica, viesse a divulgação dessas manifestações criar grave obstáculo à tarefa, já de si tão difícil, de convencer o mundo científico das propriedades terapêuticas do magnetismo animal. Acrescentarei que o barão do Upotete, quando do seu encontro, anos mais tarde, em Londres, com o reverendo William Stanton Moses, ao mesmo confiou, sem reservas, suas convicções espíritas, nascidas de fatos por ele próprio verificados, sem qualquer provocação de sua parte. Nessa mesma ocasião, aconteceu-lhe ter, juntamente com Stanton Moses, a visão de um homem, que se havia suicidado algumas horas antes, atirando-se sob as rodas de um locomóvel. Lembrarei, ainda, que o magnetizador Alphonse Cagnetti obteve, com a sonâmbula clarividente Adele Maginot, longa série de verdadeiros episódios de identificação de pessoas mortas, sendo para notar que essas manifestações se revestiram de tal importância, que Frank Podmore resolveu sobre elas fazer um longo estudo, que fez transcrever no Proceedings of the Society for Psychical Research. Lembrarei, mais, que o Dr. Sharpignon, no seu livro Physiology, Medicine et Metaphysique do Magnetisme, a página 120, escreve: a doente se acha, quero dizer, parece achar-se em comunicação com uma entidade que ninguém vê, ninguém ouve, ninguém toca e que, no entanto, somos quase levados a crer que fala e responde. O primeiro desses fatos é extraordinário, o segundo, atordoante. E a página 363, o primeiro paciente magnético que observamos nunca respondia a qualquer das nossas perguntas sem primeiro dizer: vou consultar o outro. Perguntamos quem era esse outro e foi-nos respondido: é o espírito encarregado de me guiar, de me esclarecer. E de fato esse paciente adquiria, em estado de sonambulismo, faculdades e conhecimentos que lhe eram inteiramente estranhos, quando em estado normal, e que não podiam prover senão de uma entidade superior. O Dr. Ricard, no seu Traité do Magnetismo Animal, pag. 275, diz: a sonâmbula que primeiro me ofereceu alguma coisa digna de nota, nesse gênero, foi Adele Frey. Atingira ela o termo de sua cura, quando, por entre novas indicações terapêuticas, me disse, em tom de chamar atenção: ouvis bem, que ele me ordena. Mas quem? Perguntei-lhe. Quem ordena? Ele: não ouvis? Não, nada ouço, nem vejo. Também é natural, retrucou Durmis, quem está acordada sou eu. E a página 282, o Dr. Ricard pergunta à sonâmbula: recordai-vos do que ontem me dissestes? Sim. Mas quem é essa personagem misteriosa? É o meu anjo da guarda. Vede, ele conversa agora com o vosso. Com o meu. Porventura o meu anjo está assim de vós tão perto? Sim, mas ele vos está ainda mais próximo e, apesar de não o verdes, esclarecido sois pelos seus conselhos. Lembrarei, enfim, que em La Revue Spirit, número de outubro, 1925, expus o interessante caso do Dr. Larkin que, tendo levado ao estado de sonambulismo uma jovem Campônia, com o fim de alcançar esclarecimentos sobre o diagnóstico de doentes seus, obteve longa série de manifestações de entidades de mortos que, em sua maioria, lhe eram desconhecidos. Delas colheu o Dr. Larkin elementos para ulteriores investigações que, revestidas do maior rigor, lhe trouxeram demonstrações irrefutáveis da autenticidade das personalidades que por essa forma se manifestam. Acabou por se convencer de que a sua sonâmbula recebia comunicações do mundo espiritual. Não iremos além. Os exemplos apresentados bastam para destruir a primeira afirmativa do nosso autor, segundo a qual, não acreditando os antigos magnetizadores em um comércio possível entre os vivos e os mortos, essa descrença se transmitiu aos seus pacientes, que apresentaram todos os fenômenos metapsíquicos completamente desprovidos do caráter espírita. Dado-nos foi ver, ao contrário, que não obstante as prevenções dos magnetizadores, os sonâmbulos da primeira metade do século passado viam os espíritos dos mortos, com eles conversavam e disso produziam provas. Assim, pois, as conclusões pelo autor tiradas da inexata afirmação feita caem irremissivelmente. Ora, essas conclusões eram de grande importância, pois delas se podia depreender que, se os primeiros experimentadores do medianismo moderno não houvessem acreditado nos espíritos, os médiuns, como outrora os sonâmbulos, com os espíritos nunca se teriam comunicado. Mas o que acabo de mostrar leva-nos, antes,
a concluir que os médiuns, apesar de tudo, se comunicam com os espíritos, como já os sonâmbulos da primeira parte do século fim haviam feito, malgrado as prevenções dos magnetizadores. E se é verdade, como, de fato, é incontestável, que a circunstância assinalada por Sudri tivesse fundamento, viria admiravelmente confirmar o seu ponto de vista, sendo ela de natureza precisamente contrária àquele lhe empresta. A conclusão se impõe no sentido exatamente oposto àquele a que havia chegado. Precisando mais, a circunstância por Sudri assinalada, ao invés de demonstrar que as personalidades medianímicas não passam do produto de uma sugestão combinada com a clarividência do médium, prosopopese e metagnomia, vem justamente provar que os antigos sonâmbulos se comunicavam com os mortos, apesar das prevenções, completamente contrárias, dos seus magnetizadores, o que constitui prova admirável em favor da existência dessas personalidades como seres estranhos aos sonâmbulos, assim como da realidade análoga daqueles que, nos dias presentes, se manifestam através dos médiuns. 2. A propósito da mediunidade da Sra. Piper. Passando as experiências feitas com a Sra. Piper, o nosso autor de muito reduz a sua tarefa. Recorre ao sistema de citar tudo o que foi obtido de menos probante e mesmo de negativo com esta médium, principalmente no transcorrer de certos períodos da sua longa carreira profissional, em que nela se verificava uma decadência medianímica, transitória é verdade, mas pronunciada. Nesses momentos, ela não mantinha o seu papel de médium, na verdadeira acepção do termo, tornava-se antes um paciente sonambúlico, sugestionado em determinada direção ou podendo sê-lo à vontade dos experimentadores, mormente quando estes eram pretensos homens de ciência, mas de tal modo incapazes que, longe de se conservarem passivos, a fim de não provocarem interferências desta natureza, intencionalmente sugestionavam a médium em transe, por meio de insidiosas interrogações. Obtinham, de start, justamente o que procuravam, como teriam conseguido com qualquer paciente hipnótico. E esse sistema é tanto mais extravagante, quanto ninguém põe em dúvida a possibilidade de, através de sugestões apropriadas, conseguir se perturbar e mesmo suprimir as delicadas condições medianímicas, sempre oscilantes, num estado instável de equilíbrio, e transformá-las nas do sonambulismo propriamente dito. Daí a possibilidade de se poder provocar, à vontade, o fenômeno hipnótico da objetivação dos tipos. Ora, de uma feita, aconteceu que a Sra. Piper, insidiosamente sugestionada no sentido da objetivação de um tipo, o personificou, como fazem os pacientes hipnóticos, enquanto o pretenso espírito guia da médium parecia levar a sério a personificação sugerida. Compreende-se, entretanto, que o pretenso guia não era mais do que a personificação subconsciente que, por um efeito autossugestivo, havia tomado o nome de um espírito guia autêntico. Como de prever em tais circunstâncias, nenhuma prova de conhecimentos supranormais de outra natureza foi obtida. Deveria o fato bastar ao experimentador para que ele compreendesse a diferença existente entre um caso de objetivação de um tipo e a manifestação de uma personalidade autêntica espírita. Mas o pseudo-sábio não estava à altura para poder discernir, pelo contrário, serviu-se triunfante da sua admirável descoberta, para os fins que tinha em vista. E esta se reduzia, evidentemente, a uma verdade elementar, dado ninguém jamais haver contestado que, em determinadas circunstâncias, um médium em transe possa ser transformado em paciente sonambúlico. Se nos quisermos lembrar que o professor Slope demonstrou, em polêmica memorável, como esses fatos devem ser interpretados, chegando a conclusões decisivas, veremos que existe, de sobra, motivo para desânimo ao constatar que, ainda hoje, haja quem persevere em ressuscitar essas experiências tolas e deploráveis, como se Slope não as houvesse, para sempre, marcado com o ferrete da inanidade. Enfim, por mais que desta última observação ressalte o esforço ingente de tentar fazer-se ouvir por aqueles que fecham propositadamente os ouvidos, eu venho aqui demonstrar, firmando-me nos fatos, que série inumerável de casos de identificação de espíritos de mortos foi conseguida com a medianimidade da Sra. Piper. Esses casos permanecem, de modo absoluto, inexplicáveis pela teoria da prosopopese e metagnomia, teoria que longe está de ser nova, pois sob a capa de todos esses neologismos se encontram apenas as antigas hipóteses das personificações sonambúlicas e da clarividência telepática. A hipótese mesmo da criptestesia aí a descobriremos. Empreendendo a tarefa que aqui me incumbe, devo lembrar a máxima, cientificamente sem possibilidade de apelo, de Sir William Crookes, segundo a qual o valor teórico de 100 experiências negativas fica literalmente anulado por uma só experiência positiva bem observada. Vou começar por um exemplo que Sudre transcreve no seu livro, embora o faça de modo abreviado, a ponto de lhe tirar todo o valor teórico. George Pelion,
Incorporado na Sra. Piper, reconhece os seus amigos, dentre as pessoas que lhe são apresentadas, e lhes dirige palavras, como teria feito quando vivo. É verdade que a prova fracassa quando chega a vez da senhorita Warner, que conhecer a menina, mas os esforços que faz para se recordar o lançam sobre a pista de novas provas de identidade. O episódio acima parece relatado com fidelidade, mas se tivermos em conta o ponto de vista anti-espírita do autor, veremos que foi resumido com grande habilidade. Como está, aqueles que desconhecem o texto não podem imaginar que o incidente negativo, ocorrido com a senhorita Warner, contém a prova positiva de que as hipóteses combinadas da prosopopese e metagnomia são impotentes para explicar o caso da identificação de George Pelion. Vamos, por isso, reproduzir o incidente em apreço, relatando integralmente a parte que se prende ao caso. Como se sabe, a personalidade medianímica de George Pelion foram apresentados, cada um de per se, 30 dos seus antigos amigos, que foram imediatamente por ela reconhecidos, sem que uma só pessoa haja sido com eles confundida. E não só Pelion chamou cada um desses pelos próprios nomes, mas ainda a todos dirigiu a palavra, em tons diferentes, como fazia em vida. Nós não falamos, aqui na Terra, do mesmo modo com todos os nossos amigos. O caráter da nossa conversa varia de acordo com a categoria das pessoas, com a sua idade, com a intimidade que com elas temos e com a estima ou afeição que a cada uma nos prende. Chega, enfim, a vez da senhorita Warner, moça que Pelion conhecera pequenina, quando contava apenas 8 anos. Pelion não a reconheceu, perguntando ao Dr. Odgson quem podia ela ser. Odgson respondeu que a mãe da moça era amiga da Sra. Ward, que Pelion havia, com alguma familiaridade, conhecido. Reproduz o diálogo que, em seguida, se travou entre Pelion e a senhorita Warner. GP não creio ter-vos conhecido muito. Senhorita W. Muito pouco, com efeito, vinhais algumas vezes visitar mamãe. GP devo, portanto, também ter-vos visto. Senhorita W. Sim, algumas vezes. Vinhais acompanhado do Sr. Rogers. GP interessante. No outro dia, quando pela primeira vez vos notei a presença, pensei, não sei porquê, em Rogers. Senhorita W. Compreendo, mas não falastes. GP não obstante isto, não chego a reconhecer-vos e desejava muito reconhecer todos os meus amigos, o que consegui até agora. Talvez me ache já muito afastado da esfera terrestre. Em suma, não me posso recordar da vossa fisionomia. Deveis estar muito mudada, não é? Nesse momento interveio o Dr. Odgson. Vejamos, não te lembras, por acaso, da Sra. Warner? A mão da médium traduziu uma forte excitação. GP sim, sim, de fato dela me lembro. Porventura será a sua filhinha? Senhorita W. Sim, sou eu mesma. GP meu Deus, como crescestes. Oh, eu conheci muito vossa mãe. Senhorita W. Realmente, ela apreciava muito vossa conversa. GP tínhamos as mesmas aspirações. Senhorita W. Como escritores. GP sim, precisamente. Mas então conhecestes o Sr. Marte. Senhorita W. Encontrei-me, de fato, algumas vezes com ele. GP vossa mãe compreenderá o motivo por que a ele me refiro. Perguntar-lhe se ainda se lembra do livro que lhe emprestei. Senhorita W. Perguntar-lhe-ei, podeis estar certo. GP perguntar-lhe ainda se ela se recorda das nossas longas palestras, à noite, em sua casa. Senhorita W. Não sei se delas se lembra, mas perguntarei. GP quisera ter-vos melhor reconhecido, não podeis imaginar como é agradável volver ao passado em companhia dos amigos da terra. Senhorita W. Eu era ainda muito criança e não seria de esperar-se que melhor me houvesses reconhecido. Tal foi o interessante episódio do não reconhecimento, por parte de George Pelion, de uma pessoa que conhecera, quando vivo. O Dr. Odgson faz a seguinte observação: esta sessão, cumpri não esquecer, realizou-se 5 anos depois da morte de Pelion, e este, ao morrer, havia já 3 ou 4 não via a senhorita Warner. Além disso, convém repetir que a senhorita Warner era apenas uma menina quando, pela última vez, a vira Pelion, de quem não podia, portanto, ser o que se chama um amigo particular, devendo ao mesmo tempo ter sensivelmente mudado depois dos 8 anos. Esse interessante episódio, de não reconhecimento por parte de George Pelion, torna-se portanto inteiramente natural. O fato, porém, de estar eu perfeitamente informado do nome e do prenome da senhorita Warner e de sabê-la conhecida de Pelion, dá, ao do não reconhecimento, valor do melhor argumento possível, em favor da tese da existência independente de George Pelion, vista contrapor-se à hipótese de uma personalidade secundária, dependente,
para suas informações, da consciência e da subconsciência de pessoas vivas. A ninguém escapará que as considerações do Dr. Odgson encerram, implicitamente, a refutação da hipótese da prosopopese e metagnomia, hipótese que é apenas a reprodução, sob denominação nova, das antigas hipóteses a que Odgson se refere na sua crítica. Repito, portanto, que, se tratasse de uma personificação subconsciente, assistida pelas faculdades clarividentes da médium, a personalidade de que se trata poderia ter colhido das subconsciências dos assistentes as informações necessárias para uma mistificação, ou, por outra, deveria ter reconhecido imediatamente, na moça que tinha diante de si, a meninazinha que Pelen havia conhecido, quando vivo. Por que não o conseguiu, quando possível lhe foi fazê-lo em relação a todos os demais amigos? Que consequências teóricas daí se devem tirar? Se fosse o caso de uma personificação subconsciente, esta, em tais circunstâncias, deveria reconhecer a senhorita Warner, sem hesitar. Se, pelo contrário, se tratasse da presença real do espírito de George Pelion, este não a deveria reconhecer, dado que ele só havia visto algumas vezes na primeira infância, sendo ela agora uma mulher. Em outros termos, no caso da interpretação espírita dos fatos, observa-se uma concordância admirável entre o que se devia passar e o que, de fato, se passou, enquanto que na hipótese oposta se verifica uma discordância desastrosa, que se manifesta justo no momento crítico da corroboração experimental da hipótese em apreço. Somos, portanto, obrigados a optar pela hipótese que explica realmente os fatos e que não pode ser senão a espírita, pois outra não existe, nem pode existir, capaz de explicar casos análogos. Ora, os casos dessa natureza se contam por centenas nas experiências com a Sra. Piper. Ainda assim, como a fertilidade sofística dos nossos antagonistas não conhece limites, não deixaria de ser útil precatar-nos, desde já, imaginando as objeções de que poderiam lançar mão. E não descubro mais que duas. Vejamos a primeira. Poderiam objetar que as investigações metapsíquicas têm demonstrado que o médium ou o sensitivo não percebe senão como grande dificuldade uma coisa pensada, em dado momento, pelo consultante, enquanto que facilmente apreende desde que este dela tire o sentido. Quer isto dizer que os sensitivos leem, em geral, facilmente no subconsciente dos indivíduos e só com grandes dificuldades na sua mentalidade consciente. Poder-se-ia, pois, presumir que, no caso ora examinado, a personalidade sonambúlica não tivesse apreendido as informações pedidas, pelo fato de nelas estar pensando o consultante. A esta objeção especiosa respondo que, se assim fosse, não haveria como explicar os 30 casos dos amigos, precedentemente reconhecidos, não obstante ter cada um deles em mente seus próprios nomes, prenomes, parentela e qualidades, exatamente como se dava com a senhorita Warner e com o Dr. Odgson. A objeção assim formulada não se mantém de pé, tem contra si os fatos, que a deitam por terra. Abordando a segunda das duas objeções presumíveis, perceba bem que poderiam lembrar que, se a metagnomia existe, ninguém afirma deva ela exercer-se permanentemente, donde a possibilidade de não haver ela funcionado no caso em litígio. Que seja. Admitamo-lo, embora aquele diálogo medianímico contenha coisas outras, que merecem esclarecidas, além do detalhe que nos prende, mas admitamo-lo, por um instante, ao menos para vermos surgir, formidável, a outra ponta do dilema. De fato, se para o caso que agora nos interessa a metagnomia não funcionava, qual a origem dos detalhes verídicos dados, de conta própria, pelo comunicante? Não há fugir, ou admitimos que a metagnomia funcionou e então prova decisiva nos é dada da sua impotência para explicar os casos de identificação espírita, análogos ao citado, ou sustentamos que a metagnomia não funcionou e evidente se torna que as provas de identificação pessoal, fornecidas pelo comunicante, provinham do espírito do morto que, ali, se declarava presente. Para este dilema outra solução não existe. Tendo, de modo completo e decisivo, elucidado este primeiro caso contrário à tese prosopopese e metagnomia e a todas as outras hipóteses naturalistas forjadas até hoje para explicar os casos de identificação espírita, venho trazer outros exemplos do mesmo gênero, tirados todos das experiências feitas com a Sra. Piper, limitando-me a fazê-los acompanhar apenas de certos esclarecimentos, por isso que a todos se adaptam os comentários de ordem geral, que acabo de fazer. No caso que se segue, a circunstância inconciliável com a hipótese da prosopopese e metagnomia consiste em que a personalidade comunicante se equivoca sobre a significação de uma pergunta a ela feita pelo experimentador e responde, citando fatos que, embora exatos e apropriados, não correspondem à pergunta. Entretanto, retifica o erro, logo que o percebe. No correr de uma sessão,
A que assistiu o professor James Slope, manifestou-se uma entidade que dizia ser Carruthers, tio do professor. Pergunta-lhe este: poderás algo dizer-me sobre um passeio de carro que ambos fizemos, pouco tempo depois da morte de meu pai? Lembras-te, James, da epígrafe colocada? Colocada. Onde? Sobre o túmulo. Sim, meu tio, mas sobre que túmulo? Sobre o túmulo de teu pai. Sim, lembro-me perfeitamente. É a esse passeio de carro que te queres referir? Não. Aludes, então, à visita que juntos fizemos a Nani? Também não. Dize-nos o que se passou conosco durante um passeio. Ah! Julgava que aludias ao dia em que colocamos epígrafe sobre o túmulo. Mas vejo que estamos pensando em duas coisas diferentes. Deixa-me refletir. Queres falar da tarde de um domingo? Sim, meu tio, é isso mesmo. Recordo-me agora, e tu? Lembras-te do acidente? Esta palavra está em lugar de ruptura, assim explicou o espírito guia rector, que, como se sabe, prestava-me a servir de intermediário, com o fim de facilitar as comunicações. Ruptura está muito bem, continua. Espera um pouco, James, eu disse que tinha havido uma ruptura e eu a liguei com a... Tomei a faca e fiz um furo, depois, como nos foi possível, consertamos as rédeas com um barbante. Aqui rector intervém novamente, dizendo: ele experimenta tão grande emoção que eu não consigo apanhar-lhe todas as palavras, e logo depois a entidade Carruthers recomeçou a expor, em frases entrecortadas, mas de modo claro e minucioso, o incidente em todos os seus detalhes. O professor Slope comenta: o incidente do nosso passeio ao cemitério, para ver o epitáfio que havia mandado colocar no túmulo de meu pai, é verdadeiro e verificou-se um ano depois da morte deste. Mas eu tinha completamente esquecido dele e só me lembrei depois que o espírito de meu tio a ele se referiu. É claro, pois, que absolutamente eu não pensava nele, quando fiz a pergunta. Uma circunstância interessante do diálogo está no fato de a entidade perceber em determinado momento que nós estávamos pensando em duas coisas diferentes e de assinalá-lo imediatamente. American Proceedings, Vol. 4. Pags. 536 a 537. Trata-se, é certo, de um detalhe teoricamente importante, na sua espontaneidade sugestiva. Dá-lhe a impressão do fragmento de uma conversa entre duas pessoas vivas, que se não houvessem, desde logo, bem compreendido. Esses incidentes parecem de pouca monta, mas sob o ponto de vista teórico têm alta significação em favor da existência real de duas mentalidades independentes, enquanto que se não poderiam de modo algum enquadrar dentro da hipótese da prosopopese e metagnomia. Acresce que eles correspondem exatamente aos incidentes não menos insignificantes que, nos tribunais de justiça humana, servem para esclarecer os juízes e o fazem a ponto de determinar a condenação ou absolvição do réu. Neste outro episódio análogo, a personalidade medianímica, dizendo-se o Dr. Odgson, engana-se sobre o sentido de uma pergunta que lhe é feita pela senhora William James, esposa do célebre psicólogo. A senhora James nunca havia estado em casa do Dr. Odgson, enquanto ele vivo, e apenas uma vez, depois dele morto. Pensando nessa visita, perguntou-lhe ela: podeis dizer-me quando estive em vossa casa? Vós, em minha casa. Para tomar chá? Não. Para consultar documentos, talvez? Também não. Quem sabe, então, se depois de minha morte? Sim, para buscar objetos que vos tinham pertencido. Muito bem, eis uma boa prova. Lodge Piddington liga grande importância aos incidentes em que me não posso lembrar das coisas que não aconteceram. Proceedings, Vol. 22, Pag. 103. Esta última reflexão do Dr. Odgson constitui um traço bem característico do experimentado psiquista, quando vivo. Com efeito, sob o ponto de vista teórico, deve-se ligar importância máxima aos casos em que a entidade comunicante não se deixa sugestionar pelas perguntas, declarando não se lembrar, sempre que tal acontece. E quando se trata, como no caso supra, de um falso indício, que tende a insinuar ideia de incidentes pessoais precisos, esquecidos pelo comunicante, mas que, na realidade, nunca aconteceram, a coisa reveste-se ainda de maior importância, diante da sugestão, nesses casos, forte bastante para ser acolhida até mesmo por pessoas vivas e normais. O fato, em tal circunstância, de não se lembrar de coisas que não se deram, demonstra a presença de uma individualidade independente que, naturalmente, não deve ser outra senão a do defunto, que se diz presente. Há ainda a observar a natural espontaneidade do diálogo. Já pela exclamação primeira, vós, em minha casa, Odgson mostra claramente não se recordar que a senhora James tenha ido vê-lo,
Já porque, não confiando demasiadamente na sua memória de espírito comunicante, ele continuou a questionar com certa perplexidade, como teria feito, com a maior simplicidade, qualquer mortal. Sob o nosso ponto de vista, é evidente que, se se tratasse de prosopopês e metagnomia, a personalidade, neste caso mistificadora, teria imediatamente discernido a intenção da Sra. James, ao invés de procurar alcançá-la por meio do critério eliminatório. Seguem-se dois incidentes análogos e interessantes que, pela preocupação de ser breve, exporei, aproveitando-me do excelente resumo feito por Emissage, no trabalho por ele consagrado às experiências da Sra. Piper. Quando eu vivia no estado de Ohio, o Sr. Robert Slope, pai do professor Slope, tinha por vizinho um certo Samuel Cooper. Os cães deste último mataram, certo dia, alguns carneiros de Robert Slope, o que provocou, entre ambos, uma desavença, que durou anos. Numa sessão, onde se manifestava uma entidade que dizia ser a de Robert Slope, o Dr. Odgson, que substituía o professor Slope, fez àquele uma pergunta, que este último lhe havia enviado por escrito, pretendendo, por ela, chamar a atenção do pai sobre os incidentes da sua vida no Ohio. A pergunta era assim concebida: lembras-te de Samuel Cooper e a respeito poderias dizer-nos alguma coisa? O comunicante respondeu: James quer referir-se ao velho amigo que eu tive no Oeste. Recordo-me perfeitamente das visitas que mutuamente nos fazíamos, e das longas palestras em que nos entretínhamos sobre assuntos filosóficos. Em outra sessão, onde o Dr. Odgson ainda estava só, ele voltou ao assunto: eu tive um amigo chamado Cooper, cujo espírito apresentava uma feição muito filosófica, nutria por ele um grande respeito. Tivemos ensejo de muitas vezes, como amigos, discutir, trocamos mesmo muitas cartas, algumas das quais guardei, que talvez possam ser ainda encontradas. Em outro dia, estando então presente o professor Slope, o comunicante disse ainda, procurei lembrar-me da escola de Cooper. E no dia imediato, mais uma vez tornou, tu me perguntaste, James, o que eu sabia de Cooper. Pensaste, por acaso, que ele tivesse deixado de ser meu amigo? Havia guardado algumas das suas cartas, que julgava estivessem contigo. Em tudo isso o professor Slope não achava sinal qualquer de Samuel Cooper. Não sabia mesmo o que pensar a respeito, quando, por uma pergunta direta, procurou conduzir o pai ao assunto que ele tinha em mente. Queria saber de se ele se te lembras dos cães que mataram os nossos carneiros. Oh, lembro-me perfeitamente, mas me havia esquecido. Foi a causa da desavença entre Samuel Cooper e eu. Mas eu não pensei nele, desde logo, porque não era dos meus parentes nem dos meus amigos. Se eu tivesse compreendido que era dele que querias falar, teria feito um esforço para me recordar. Ele está aqui, mas eu o distingo apenas vagamente. Este episódio é interessante. Tudo o que Robert Slope havia dito até então relativamente a Cooper, nada se referia a Samuel, mas a um velho amigo seu, o Dr. Joseph Cooper. Robert Slope havia tido efetivamente com ele numerosas discussões filosóficas e comumente se correspondiam. O professor Slope talvez tivesse ouvido pronunciar o nome desse homem, mas ignorava completamente houvesse sido íntimo do seu pai. Foi sua madrasta que lhe forneceu tais pormenores no decorrer das investigações que fez, junto aos seus, com o fim de esclarecer os incidentes das sessões, para ele obscuros. Nota-se que, como nós, os desencanados são passíveis de se enganarem. Vou passar, agora, ao incidente certamente mais dramático do caso. O professor Slope, lembrando-se que seu pai dava o nome de catarro à sua última moléstia, enquanto que ele, James Slope, pensava tratar-se de um câncer da laringe, fez-lhe calculadamente uma pergunta para trazer à baila a palavra catarro. Para isso, serviu-se de um termo de que não temos o equivalente, tendo, ao mesmo tempo, dois sentidos, o que impede traduzir a pergunta ao pé da letra. Efetivamente a palavra trouble tanto pode significar aflição física como mal-entendido. Deu isso lugar a um curioso equívoco da parte do comunicante, equívoco que a hipótese da telepatia dificilmente poderá explicar. Este, denotando grande espanto, disse: eu não me recordo, James, de jamais haver existido, entre nós, qualquer mal-entendido. Se me não falha a memória, tivemos sempre um pelo outro viva simpatia. Não me lembro de nenhum mal-entendido. Diz a que respeito se deu ele, mas deves estar enganado, deve ter sido, certamente, com outra pessoa. Compreendeste mal, meu pai, quero referir-me à moléstia. Ah! Então bem, isso sim, eu sofria do estômago. Não sofrias, por acaso, de outra coisa? Sim, do estômago, do fígado e da cabeça. Tinha grande dificuldade de respirar, meu coração, James, meu coração me fazia sofrer bastante. Não te recordas com que dificuldade eu respirava?
Creio, mesmo, que era o meu coração que mais me fazia sofrer, o coração e os pulmões. Tinha a impressão de que alguma coisa me constringia o peito e me sufocava. Mas, por fim, adormeci. Um pouco depois acrescentou: sabes que a última coisa de que me lembro foi de te ouvir falar. Foste o último a falar. Recordo-me perfeitamente de haver visto teu rosto, mas estava já demasiado fraco para poder dizer alguma coisa. Este diálogo desconcertou o professor Slope, que viu baldados todos os esforços no sentido de obter do pai o nome da moléstia, que este julgava ter nos últimos tempos de vida. Só um pouco mais tarde, ao redigir a ata da sessão, foi que notou haver o pai descrito, em termos muito suas últimas horas de vida. O médico havia constatado uma dor no estômago. Às 7 horas da manhã, às 9h30 o bater do coração tornou-se menos sensível. Pouco depois, a dificuldade de respirar era enorme e o moribundo expirava. Cerrando-lhe os olhos, o filho, James Slope, disse: tudo está acabado. Foi o último a falar. Este incidente parece indicar que a consciência nos moribundos dura muito mais tempo do que, em geral, se pensa. M. Sage-me. Piper, etc. Pags. 201 a 295. É para notar que, neste último caso, além dos episódios onde o comunicante se engana na interpretação das perguntas que lhe são feitas, respondendo de acordo à atitude inexplicável pela hipótese da prosopopese metagnomia, se apresenta, análogo ao precedentemente citado, em que o comunicante não se deixa sugestionar pelas perguntas, levado por estas a supor que se não pode lembrar dos acontecimentos importantes de sua vida, sente-se tão senhor de si mesmo, que recusa admitir esse esquecimento. Com efeito, o comunicante Robert Slope tem 12 equivocados sobre a significação de uma palavra e crendo que seu filho fizesse alusão a um mal-entendido ocorrido entre ambos, diz com verdadeira surpresa: não me recordo, James, de jamais haver existido, entre nós, o menor mal-entendido. Se me não falha a memória, sempre tivemos, um pelo outro, a mais viva simpatia. Não me lembro de nenhum mal-entendido. Dize a que respeito se deu ele, mas deves estar enganado. Deve ter sido certamente com outra pessoa. A espontaneidade eloquente dessa linguagem a ninguém deixará de impressionar, assim como a importância teórica de episódios semelhantes, somente explicáveis com auxílio da hipótese espírita. Neste outro exemplo, de que nos vamos ocupar, a inaplicabilidade da hipótese da prosopopese metagnomia ressalta do fato de a personalidade do comunicante chegar às últimas particularidades de que se lembra, sobre o leito de morte, e que coincidem com alguns dos seus movimentos, indicando a própria consciência, sem invadir o campo das recordações complementares, presentes no pensamento do interlocutor, recordações efetivamente pouco conciliáveis com as condições comatosas em que se achava o moribundo. Em uma sessão muito interessante, onde a entidade comunicante era afinada a esposa do professor Slope, ela disse, dirigindo-se ao marido: lembras-te da noite que precedeu a minha morte? Estavas assentado comigo, ou antes, perto de mim, mas, a não ser disso, de bem pouco mais me recordo. Lembro-me perfeitamente, Maria. E tu tomaste a minha mão, não foi? Sim, exatamente. E eu me recordo, ao contrário, de muito pouca coisa. Não tendo sido esta última frase enunciada claramente, Hector explica que ela queria dizer que se lembrava muito pouco do incidente que lhe se devia melhor recordar. O professor Slope comenta: minha mulher piorara na manhã de sexta-feira. Havia passado ao estado de inconsciência, dentro do que era possível presumir, na noite de quarta-feira, às 11 horas, e assim permaneceu, ao menos aparentemente, até a morte. Na tarde de quinta-feira, se não me engano, o que não é provável, por haver de tudo tomado nota logo após o falecimento, achando-me à sua cabeceira, tomei-lhe a mão e fiquei surpreendido de constatar que, se eu fazia determinado sinal, ela demonstrava dele ter consciência, de modo evidente. Para não diminuir o valor de ulteriores alusões, da parte dela, e ainda possíveis, sobre esse incidente, abstenho-me de dizer como me conduzi nessa ocasião. Basta se saiba, por enquanto, que o conteúdo da mensagem é exato, parecendo apenas, como é provável e natural, que ela se lembra de bem pouca coisa além dos pormenores comunicados. Nestas condições, como poderia a telepatia chegar a circunscrever os limites do estado de coma, em que se achava a suposta comunicante, ao ponto de saber distinguir os detalhes conciliáveis com as condições em que se achava, daqueles que só por mim podiam ter sido apreendidos? Por que não fornecer os outros pormenores complementares? Por que parar tão oportunamente? American Proceedings of the SCPR, Vol. 4, Pag. 545. De fato,
Se pensarmos que os detalhes complementares estavam presentes no espírito do consultante, nem mais nem menos que os outros observados, não poderíamos compreender o mistério de uma seleção tão sábia da parte da prosopopese metagnomia. Longa já vai a lista dos exemplos que opus às malfadadas hipóteses aqui combatidas. Resumirei, portanto, mais dois apenas. Nas sessões experimentais da senhorita MacLeod, uma irmã desta, de nome Eta, manifestou-se. Quando ainda vivia atormentada pelo mal que a devia levar ao túmulo, julgava ela sofrer de uma moléstia do estômago. As demais pessoas da família sabiam, entretanto, tratar-se de uma moléstia do coração. Ora, na mensagem medianímica, ela, entre outras, faz alusão à causa da sua morte, atribuindo-a uma moléstia do estômago. Proceedings of TSPR, Vol. 13, Pag. 351, como conciliar esse gênero de erros com a hipótese da prosopopese e metagnomia. A senhorita MacLeod conhecia a verdade, os familiares ausentes também a não ignoravam, nem a metagnomia com os presentes nem com os ausentes, bastaria para elucidar o incidente. Difícil ainda seria harmonizar a prosopopese e metagnomia com este outro incidente. No admirável caso de identificação dos gêmeos do casal tal, o espírito guia Penuit, que afirmava os estar vendo exatamente como se apresentavam em vida, equivocou-se, julgando fosse um menino ou a menina Ruth. Ora, enquanto eles vivos, toda a gente que via a menina Ruth tomava-a por um menino. Proceedings, Vol. 13, Pag. 384. A confissão feita por Penuit não precisa ser comentada, desde que tomemos ao pé da letra a sua própria afirmação de estar vendo os gêmeos, exatamente como eram em vida, mas nada se explicaria, ao contrário, pelas hipóteses da prosopopese e metagnomia, se considerarmos que os pais, presentes, conheciam bem o sexo da filhinha e deveriam, por conseguinte, ter telepaticamente influído sobre Penuit. Antes de nos despedirmos dos casos que se relacionam com a medianimidade da senhora Piper, convém abordar um outro fato negativo, sobrevindo nas experiências com essa médium. Sudre a ele liga grande importância, encarando como prova decisiva, em apoio da sua tese. Mal se concebe não tenha percebido que, embora negativo, desastroso é ele para as hipóteses da prosopopese e metagnomia. A personalidade medianímica, que afirmava ser o espírito de Mieres, não conseguiu revelar o conteúdo de um invólucro lacrado, pelo eminente psiquista deixado antes de morrer, a fim de poder, depois de morto, provar, medianimicamente, a própria identidade daquilo que, sob o ponto de vista espírita, pode ser facilmente explicado, com auxílio das considerações feitas pelo professor Slope, relativamente às interferências perturbadoras que se produzem no ato da comunicação. Não nos ocuparemos por enquanto. O que urge deixar bem claro é que, depois de diversas tentativas, os diretores da Society for Psychical Research, depositários do invólucro, decidiram abri-lo e tomar conhecimento do seu conteúdo. Se a medianimidade da senhora Piper consistisse realmente numa forma de metagnomia combinada com a prosopopese, deveria ela ter desalojado o famoso segredo, ao menos de uma das subconsciências que então já o possuíam, e isso com tanto maior razão, quanto os detentores do segredo se achavam habitualmente presentes às sessões realizadas posteriormente. Não obstante, nada foi revelado. O mesmo se pode dizer do caso do Sr. Blodgett, e este com a circunstância notável de, constatado o insucesso e aberto o invólucro, continuar ele as sessões com o fim deliberado de, ainda que demasiado tarde, obter qualquer manifestação a respeito. Renovaram-se as tentativas também da parte da personalidade comunicante, ou da médium em transe, se preferem, para a revelação do conteúdo já conhecido do Sr. Blodgett e do professor W. James, mas tudo resultou também inútil. Como vimos, mesmo nos dois últimos casos com a Sra. Piper, em que as circunstâncias eram em extremo favoráveis, não conseguiu essa médium captar telepaticamente o pensamento consciente ou subconsciente dos assistentes ou dos ausentes. Quer isto dizer que nos casos com a Sra. Piper a hipótese da prosopopese e metagnomia foi ainda uma vez confutada pelos fatos, que se encarregaram de demonstrar que os incidentes de identificação pessoal de defuntos, que se produziram por intermédio dessa médium, devem ser considerados como autenticamente espíritas. Ainda uma observação. Os casos acima, que em sua totalidade representam variadas formas de manifestações inexplicáveis por qualquer uma das hipóteses naturalistas, oferecem-nos ensejo de formular conclusão de ordem geral, mas de excepcional valor teórico a que cheguei, isto é, que a repulsa que se verifica no campo dos metapsiquistas puros pela explicação espírita dos casos de identificação dos mortos deve ser atribuída, principalmente, à circunstância de ali estarem sinceramente convencidos de que o simples fato da existência da metagnomia, ou clarevidência ou criptestesia,
se mais preferem, torna supérflua a hipótese espírita, por poderem explicar cientificamente todos os casos dessa natureza por meio das faculdades supranormais inerentes à subconsciência humana. Mas absolutamente assim não é. Aquela opinião, fruto de uma análise superficial dos fatos, não passa de um preconceito deplorável, de um erro evidente, que precisa ser combatido com energia, se quisermos que as investigações metapsíquicas enveredem pela senda de uma orientação menos partidária. Vimos, com efeito, que em todas as circunstâncias análogas às que tive ocasião de citar, de casos de identificação pessoal de mortos, os mesmos não são absolutamente explicáveis pela metagnomia. Vimos, ao mesmo tempo, que nas circunstâncias acima referidas se podem facilmente discernir os casos autenticamente espíritas dos que o não são, ou mais precisamente, dos que não apresentam suficientes garantias nesse sentido. Longe, portanto, de concordarmos que graças à prosopopese e metagnomia se conseguem explicar os casos de identificação de mortos, deveremos concluir que todos os casos de identificação de mortos, com episódios análogos aos que por mim foram aqui citados, devem ser considerados autenticamente espíritas, como experimentalmente têm sido demonstrados. Aqueles que sustentam o contrário precisam justificar as suas opiniões, refutando, com argumentos, os argumentos por nós até aqui expostos, e também os que se vão seguir. 3. Análise crítica de uma linha sofística. Lamento sinceramente ter de interromper aqui o exame dos argumentos que o nosso autor, profusamente, espalha em torno das experiências feitas com a Sra. Piper. Dado me fosse continuar esse exame e dele resultaria crítica assaz instrutiva, pois teria de continuar, através dos fatos, a demonstrar que, em sua maioria, os incidentes verificados com esta médium são inexplicáveis pelas hipóteses da prosopopese e metagnomia, embora não seja necessário mais do que ficou dito para fazer ruir, nesse primeiro embate, o castelo de sofismas e paralogismos, tão laboriosamente edificado por Sudre. Impus-me, entretanto, o dever de analisar todos os pontos abordados por ele em um livro exageradamente parcial, longo, portanto, é o percurso a cobrir e minguado o espaço para refutar as inexatidões, as afirmações gratuitas, os paralogismos e os sofismas que como serpentes se enroscam uns nos outros, não raro amontoando-se por dezenas em uma só página. A dificuldade maior está na escolha. Eis uma pequena amostra. A página 338, apresenta-nos ele este parágrafo surpreendente. Hoje os espíritas foram compelidos a reconhecer, de um lado, que a metagnomia, a telergia e a teleplastia se podem exercer sem terem de apelar para a intervenção dos mortos e, de outro, que o fenômeno espírita transborda sempre o animismo, isto é, os elementos tirados do subconsciente dos vivos. Discutem então sobre algumas categorias de fenômenos, em que se entrincheiraram e que declaram inexplicáveis pelas teorias metapsíquicas, quando não se vem apoiar audaciosamente no animismo, para provar o espiritismo, sem o necessário preparo para distinguirem um do outro. Mas os espíritas que o fanatismo não cega desistem de encontrar nos fatos provas cruciais. Sabem que as suas presunções serão aceitas como provas, segundo a concepção que cada um tem das probabilidades dramáticas da natureza, para usar da expressão original de William James. Como Mieres, como Gelei, eles pedem o ato de fé necessário a um sistema metafísico, fundado em ciências outras, que não a metafísica, quando não sob postulados morais. Assim o espiritismo dito científico, inaugurado por Delany, parece haver entrado em falência, nada mais sobrando para a grande massa do que o velho espiritismo moral de Allan Kardec que, em si, não é, de todo, mau e que serve para levar aos aflitos ilusões consoladoras. Não existe no trecho acima uma única afirmação que não seja errônea, gratuita, insidiosa ou sofística. Sudre começa dizendo: hoje os espíritas foram compelidos a reconhecer que a metagnomia, a telergia e a teleplastia se podem exercer sem terem de apelar para a intervenção dos mortos. Ora, os espíritas sempre o reconheceram. Foi justamente um espírita, Alexandre Aksakov, que, há 40 anos, classificou os fenômenos medianímicos em 3 categorias: fenômenos de personismo, de animismo e de espiritismo, demonstrando que as 2 primeiras categorias provinham das faculdades supranormais inerentes à subconsciência humana, sem qualquer intervenção de espíritos de mortos. Com que direito, pois, dizer que os espíritas foram hoje compelidos a reconhecer esse fato? Continua Sudre afirmando que, sempre hoje, os espíritas foram obrigados a concordar que o fenômeno espírita transborda sempre o animismo, isto é, os elementos tirados do subconsciente dos vivos. Abstração feita do sempre, que é aí demasiado, posso afirmar que os espíritas, pelo contrário, reconheceram o fato desde a alvorada do movimento espírita. Eis, por exemplo, como se exprime um espírita, do se primeira formada, a de embalou,
A página 67 do seu livro Spirit Manifestation, vindo à luz em 1852, o que se passa através do médium deve, em verdade, estar sujeito à influência do espírito dos vivos. As ideias preconcebidas, a vontade, a imaginação, os sentimentos, os pontos de vista particulares não podem deixar de exercer uma influência, mais ou menos acentuada, sobre as comunicações que os espíritos de mortos procuram transmitir, por intermédio de um cérebro alheio. Além disto, as influências mesméricas e psicológicas da parte da mentalidade dos experimentadores, que podem dominar a do médium, devem igualmente produzir um efeito perturbador análogo. Segue-se que certas comunicações provenientes de espíritos elevados são transmitidas ou, mais acertadamente, são traduzidas de um modo vulgar, não raro completamente diferentes daquilo que foi ouvido pelo espírito comunicante. É como se um francês se comunicasse com um inglês por intermédio de um dinamarquês, pouco familiarizado com aqueles dois idiomas. O interlocutor inglês teria não pequena dificuldade de apreender o sentido do recado transmitido. Em casos desta natureza, nunca podemos estar certos de ser a comunicação recebida a tradução perfeita do que tinha o espírito comunicante intuito de transmitir. Eis o raciocínio de Adin Ballot, há 75 anos, e esta sua opinião se acha transcrita nas obras de Capron, 1858, do professor Robert Ary, 1855, do Dr. Wolff, 1869, de Alexandre Aksakov, 1889, mas para Sudre só hoje os espíritas foram obrigados a reconhecê-lo e, isto mesmo, graças à força esclarecedora das pesquisas dos metapsiquistas destes últimos tempos. Mas continuemos. O nosso autor ainda assim se exprime, então discutem, os espíritas, sobre algumas categorias de fenômenos, em que se entrincheiraram e que declaram inexplicáveis pela teoria metapsíquica. Estas algumas categorias de fenômenos inexplicáveis pela teoria metapsíquica são antes numerosas e nada mais natural que os espíritas as declarem inexplicáveis pela hipótese naturalista, pois, de fato, o são. Os próprios metapsiquistas anti-espíritas de tal forma o compreendem e, com isso, tal embaraço experimentam, que evitam prudentemente discuti-las, contentando-se de apenas a elas aludir, de modo geral, em nada concludente ou a elas não se referindo de modo algum, o que ainda é mais cômodo. Isso não impede, porém, que esses mesmos metapsiquistas continuem a inculcar a sua argumentação anti-espírita, como se houvessem respondido, refutado, destruído a dos seus opositores. Mais tarde voltaremos a este ponto, particularmente importante. A continuação do trecho, cujo exame empreendemos, é curiosíssima. Com efeito, ele nos faz saber que os espíritas se apoiam audaciosamente no animismo para provar o espiritismo, sem terem o necessário preparo para distinguir um do outro. A primeira parte desta objeção é estupenda, e a segunda completamente falsa. Estou eu entre aqueles que, de 30 anos para cá, se apoiam audaciosamente no animismo para provar o espiritismo, nos números de novembro a dezembro de 1925 e de janeiro a fevereiro de 1926, da Revue Spirit fiz sair um longo artigo, rigorosamente documentado, com o fim de demonstrar que o animismo, sob o ponto de vista de demonstração científica da existência e da sobrevivência da alma, era mais importante e decisivo do que o próprio espiritismo, e nesse artigo fiz ressaltar a circunstância, altamente eloquente, de Frank Podimori, isto é, o adversário mais encarniçado da hipótese espírita, haver, mesmo ele, reconhecido essa verdade, nos termos que se seguem, seja ou não verdade que as condições do além permitem, às vezes, aos que lá se acham, entrar em comunicação com os vivos. Em todo caso, claro que essa questão se tornaria de importância secundária se chegasse a demonstrar, sobre a base das faculdades inerentes ao espírito, que a vida da alma não está ligada à vida do corpo. Em outros termos, deve-se necessariamente admitir que, se é verdade que no sono medianímico ou estático, o espírito conhece o que, à distância, se passa, percebe coisas escondidas, prevê o futuro e lê no passado, como em um livro aberto, então considerando que estas faculdades não foram certamente adquiridas no processo de evolução terrena, cujo meio lhes não é próprio nem lhes justifica a emergência então, dizia, parece que se poderá inferir que estas faculdades demonstram a existência de um outro mundo mais elevado, no qual elas se deverão exercer livremente, em harmonia com outro ciclo evolutivo, que não mais seria regido pelo nosso meio terreno. É importante acrescentar que a teoria aqui esboçada não é nenhuma especulação filosófica, fundada em suposições não verificáveis. É uma hipótese científica, baseada na interpretação de uma categoria precisa de fatos. Seria inútil contestar que, se pudesse provar a autenticidade dos fenômenos de premonição,
de clarividência e tantos outros que testemunhassem que em nosso espírito se encontram faculdades psíquicos sensoriais transcendentais, então o fato da independência do espírito do corpo seria manifesta. Por conseguinte, segundo Podmore, seria inútil contestar a sobrevivência da alma, desde que se provasse a existência de fenômenos de metagnomia. E não é outra coisa que, por minha vez, tenho sustentado desde sempre. Que disto pensa Sudre? Amarga decepção deve ter sido a sua, quando viu, pelo meu artigo precedente, que o próprio Podmore, audaciosamente, pensava que o animismo constituía prova para o espiritismo. E o que de mais trágico se verifica na situação de Sudre é que Podmore pelo menos se mantinha dentro da ilusão de poder reduzir todos os fenômenos metapsíquicos exclusivamente à telepatia e de, consequentemente, poder negar os fenômenos de metagnomia propriamente dita. Com isto ele se sentia garantido na sua qualidade de campeão mundial do anti-espiritismo, enquanto que Sudre não deve ter fácil a porta de saída, ele que está firmemente convencido da existência das faculdades supranormais em questão. Como pois salvar do naufrágio inevitável um frágil barquinho do seu anti-espiritismo materialista? Com as bexigas de vento que lhe prende as bordas? Não, nem será com as frases ocas e retumbantes, das que lança a mão nos momentos críticos, que poderá enfrentar a argumentação que, intimamente, reconhecendo invulnerável, não ousa atacar de frente. É o que ainda agora se dá ao ter de enfrentar o caso da demonstração irrefutável do espiritismo pelo animismo, interpõe no período a palavra audaciosamente, com a qual pretende insinuar que as pretensões dos espíritas a esse respeito são injustificáveis e temerárias. Deve ele bem compreender que as frases apenas para armar efeito não produzem refutação, não constituem provas e são de duração efêmera, mas por satisfeito ele se dá, desde que elas produzam pelo menos uma pequena impressão deletéria no espírito dos leitores menos cautos e pouco ao corrente da discussão. É possível que isso consiga algumas vezes, o que não impede, entretanto, que, demonstrando não poder responder à argumentação firme e lógica dos espiritualistas, ele vote sua causa a irremediável desastre. E o seu livro transborda dessas frases, do mesmo modo que os seus artigos delas vêm salpicados. Por mais de uma vez fui visado pelos rasgos, um tanto embotados, dessa fraseologia, rasgos que, antes, me divertiram, porque, nas circunstâncias em que me procuraram atingir, não representaram para o seu autor mais do que uma satisfação demasiado efêmera. O meu contraditor não havia conseguido responder à refutação de uma das suas teses, apesar de imprudentemente haver prometido pronta resposta que, a seu ver, não poderia deixar mesmo de ser muito fácil. Chegado, porém, o momento, a coisa lhe pareceu, ao contrário, bem difícil, ou, para ser mais claro, só então se convenceu de ser logicamente impossível refutar aqueles argumentos. Mesmo assim, Sudre continua a servir-se da hipótese reduzida a zero, tal como se houvesse vitoriosamente defendido, ou pelo menos refutado com algum êxito a minha argumentação. Voltando ao assunto, deixo aqui consignado que se Sudre lançar uma das suas frases habituais, a propósito da afirmação irrefutável de que o animismo constitui uma prova para o espiritismo, não me hei de assustar, antes farei ao meu antagonista um apelo formal em nome da investigação sincera e apaixonada da verdade pela verdade para que nos oriente do modo pelo qual explica a existência, na subconsciência humana, de faculdades e sentidos supranormais, independentes da lei da evolução biológica. O que peço a Sudre é que, ao elucidar-nos, o faça do único modo plausível, isto é, destruindo com lógica os argumentos por mim, nesse sentido, expostos no artigo, cujo texto já dei e que pode ser por ele encontrado na Revue Spirit, artigo em que eu demonstrava, de modo decisivo, que sempre que os nossos antagonistas pensam combater a hipótese espírita, recorrendo aos poderes da metagnomia, nada mais fazem, na realidade, do que demonstrar a existência e a sobrevivência da alma, apenas colocando a questão, antes, sob o ponto de vista do animismo que do espiritismo, o que, em suma, vem a ser-me a mesma coisa. Espero o meu contraditor no terreno da prova, mas sinceramente declaro estar, de antemão, convencido de que ele terá o cuidado de não responder a esta questão de decisivo valor para o ponto de vista espiritualista. Não impedirá isso, no entanto, de continuar a fazer prevalecer imperturbável a sua opinião contrária à sobrevivência da alma e a taxar de audaciosos os argumentos que ele é incapaz de demonstrar que sejam falsos. São inconsequências fatais naqueles que têm o espírito obscurecido por irredutíveis preconceitos. Poderiam objetar-me ser inútil a minha insistência em procurar convencê-los do que se obstinam em não querer compreender, mas a minha insistência não visa convencer o meu competidor e tão somente a levar a tranquilidade de espírito àqueles poucos que, por acaso, se tenham deixado perturbar pelas suas insinuações sofísticas. Abro aqui um parênteses para tratar com o professor Charles Richet.
Havia acabado de escrever as páginas acima, quando recebi o número de janeiro a fevereiro da Revue Metapsychique, 1926, onde, em breve artigo, o professor Richet, fazendo notar a existência, em nossos dias, de um certo número de sensitivos clarividentes, acha que pode isto traduzir o prelúdio de próximo aparecimento, no homem, de um sexto sentido. Passando a examinar cientificamente a origem presumível desse novo sentido, procura explicar o fato pela teoria Sasco.